Olá, continuando nossos vídeos relatórios, vamos falar agora do nosso filtro passa baixa e passa alta. Iremos falar dos dois filtros juntos e, levando em consideração, são filtros ativos. Uma breve ordem de apresentação aqui, que a gente vai falar sobre uma breve introdução sobre esses filtros. A gente vai falar do nosso circuito e simulação, além da nossa montagem e dos resultados que a gente obteve e uma breve conclusão. Bom, primeiramente, introdução, ou como cortar frequências. Primeiramente, sobre filtros ativos. Filtros ativos são dispositivos que consomem uma determinada energia, ou seja, eles têm um sistema de amplificação que atua sobre um sinal para afetar, principalmente para afetar com uma determinada frequência. Em resumo, basicamente, trabalhamos com frequências já desde antes dos amplificadores e tudo mais. Contudo, antigamente utilizávamos capacitores, indutores, resistores de altos valores e com uma precisão enorme para poder fazer esses ajustes, para fazer esses cortes. Mas com a invenção, entre aspas, a descoberta mais acessível de um amplificador operacional, conseguimos melhorar isso, de modo que não precisamos de valores exorbitantes para poder conseguir fazer esses cortes e tudo mais. Ou seja, temos o elemento central, que é o nosso amplificador operacional, e a gente consegue tornar isso muito mais efetivo do que antigamente, quando a gente utilizava filtros passivos, que eram só filtros resistivos, capacitivos e indutivos. E há diversas formas de cortar sinal, não há só uma forma ou a forma correta. Podemos utilizar filtros de múltiplos cortes, que seriam filtros resistivos capacitivos em série. Podemos utilizar a topologia Sarekey, que é o que a gente vai utilizar. Podemos utilizar a topologia Bessel, podemos utilizar filtros de primeira ordem. Então, tem uma infinidade de filtros e a gente escolheu o filtro de segunda ordem na topologia Sarekey porque é o melhor que se atende para a gente. Primeiramente, vamos falar do nosso primeiro filtro, o passa baixa. O modelo escolhido foi o Sarekey, como foi dito, pela facilidade, como podemos ver, é um filtro fácil de ser montado e ser de segunda ordem, ou seja, ele tem uma atenuação um pouquinho mais forte, ele não vai deixar passar, ele não vai cortar de menos 20 dB com o passar do tempo, não, ele vai cortar em menos 40 e vai atorar lá. Desculpe. Então, basicamente, a gente tem uma topologia muito mais fácil de se lidar e com uma atenuação muito mais rápida. Bom, aqui a gente tem uma topologia Sarekey com ganho. Então, o primeiro momento que a gente tem que saber é como calcular esse ganho. A gente tem aqui a equação, ganho diferencial é igual a 1 mais o resistor R4, que é o resistor de alimentação, dividido pelo resistor R3. Contudo, a gente não vai trabalhar com esse ganho, a gente vai trabalhar com ganho unitário, que seria só o curto-circuito da tensão de saída no terminal de realimentação, que seria o nosso terminal negativo. E leva para a equação do Q, que essa daí é a equação para Q para valores diferentes com ganho unitário. Temos um adendo. Sempre vamos utilizar para poder trabalhar com Sarekey mesmo. Sarekey não, para trabalhar com o Butterworth, que é uma categoria dentro do Sarekey, que o capacitor 2, que é esse capacitor de cima, é duas vezes o capacitor 1, que é o capacitor de baixo. O que resulta que temos o Q sendo igual a 0,7 sempre. Desde que essa condição seja atendida e que os resistores R1 e R2 sejam iguais, isso sempre vai existir. E a frequência de corte basicamente é 1 sobre 2π C1 R1 raiz de 2. Isso tendo a condição de C2 vezes ser igual ao dobro de C1 e o resistor R1 ser igual ao resistor R2. O passa alto é basicamente a mesma coisa, só que invertido. O ganho diferencial é a mesma coisa. Lembrando que a gente está utilizando o mesmo sistema do passa baixo e passa alto, um filtro Sarekey de segunda ordem com propriedade de Butterworth. Butterworth é a forma como o sinal vai ser cortado. Pode ser uma forma Butterworth, pode ser uma forma Bessel.
bater off é a que melhor se encaixa pra gente, tendo uma atenuação um pouquinho mais forte e deixando uma brecha muito menor do que as outras. Nesse caso do passa alto, ó, o que a gente vai ter é que o resistor R2, esse de baixo tem que ser 2 vezes o resistor R1, que é o de cima. Ou seja, meter 10k aqui no resistor R1 tem que ser 20k aqui no resistor R2. A fórmula de cálculo da frequência é a mesma. O cálculo do fator de qualidade é diferente. Mas aí a gente vai sempre focar no fato de R2 ser igual a 2 vezes R1 e o capacitor C1 ser igual ao capacitor C2. Dessa forma vai estar ok. É isso, basicamente. Vai estar ok porque literalmente se os capacitores for igual, vai ficar raiz de R1 sobre R2 mais raiz de R1 sobre R2. Daqui dá 2 vezes a raiz de R1 sobre R2. 2 vezes, se os resistores forem iguais, seguindo a lógica lá acima, vai ter 2 vezes raiz de meio. Multiplica por raiz de meio tanto em cima quanto embaixo. Vou tirar a raiz de meio, vai ficar raiz de meio dividido por 2. Aí você faz essa conta aí, mas esse fator de qualidade vai dar 0,707, com toda certeza. Agora vamos para o segundo passo, circuito e simulação, que é literalmente o início de tudo. O circuito que vai ser utilizado, como foi falado, vai ser o topologia série K de corte Butterworth com ganho unitário. E a simulação vocês vão ver agora. Gravação. Tá, eu espero que deixe para me ouvir. Bom, vamos agora partir para nossa simulação. O que foi feito? A gente utilizou os valores que seriam de referência, não os valores que foram medidos nessa primeira instante, para mostrar o circuito que foi calculado. Bom, você me pergunta qual a diferença do que foi calculado para o que foi medido. Basicamente a tolerância do circuito. Mas em primeiro momento, o circuito que foi calculado foi esses dois. Estou daqui o circuito do passa. Aqui é o passa baixa. E esse daqui é o nosso passa alta. Nosso passa alta ficou com dois capacitores de 22, um resistor de 22 microfarad, eletrolíticos, óbvio, um capacitor de 10 kΩ e um resistor de 10 kΩ e um resistor de 20 kΩ. Isso tudo ligado no nosso TL. Realimentação unitária, como vocês podem ver. Alimentação de mais ou menos 12 volts ligado no osciloscópio. Aqui é o nosso gerador de funções, para a gente controlar a frequência, para poder verificar esse ajuste. E aqui também temos o mesmo circuito. Aqui já está preparado, que estava testando aqui agora, mas eu vou adicionar depois aqui para a gente fazer esse monitoramento também. Vamos primeiramente ver a resposta de frequências do circuito. Esse daqui é a nossa resposta de frequência para o nosso filtro passa alta, onde eu tiver aqui que na frequência de 500 Hz, tá aqui 502, 502 Hz, a gente tem um corte de menos 3.18 dB. Em 400, como eu não consigo engatar. Esqueci de dar o som, né? Tá. Em 500 mHz, que é o ponto de corte que a professora pediu, temos um corte de menos 3.22 dB por circuito calculado. Depois disso, que é lá para nossos 1 Hz, mais ou menos, já tem... Vamos aqui bem. A gente já está literalmente perto do nosso zero. E quando a gente aumenta a nossa frequência, lá para a frequência perto dos seus 100 Hz, que é outra frequência de referência que a gente está utilizando lá, a gente tem aqui o nosso zero, literalmente, está dando menos 278 micro dB, o que literalmente é o que a gente considera como zero. E qualquer frequência menor que 500 ele atenua. Por exemplo, aqui a frequência de 200 Hz ele está com menos 16 dB. A frequência de 500 ele está com menos 3. Vou pegar aqui um menos 10.
Tá, frequência de 300 MHz, menos 10 dB. Bom, a gente vai ver essa parte aqui. A gente vai começar com o nosso circuito passa alta. Deixa eu simular aqui. Tá aqui, nosso circuito, nosso amplificador, nosso gerador de frequência, nosso osciloscópio virtual. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui a gente vai engatar aqui a frequência de 500 MHz com uma tensão de 6 mV pico a pico. Deixa eu engatar aqui, é 1 mV pico a pico. Engatar aqui para melhorar a visão. Tá, vamos lá. O nosso rosa é o nosso gerador e o nosso azul é a nossa saída. A gente vê que tem um defasamento, que a gente vai verificar que esse defasamento existe também lá na nosso experimento. E a gente vai visualizar esse defasamento lá. Esse defasamento de antecipação, ou seja, ele chega antes. Um atraso muito alto, mas a gente pode dizer que é um defasamento de antecipação para deixar nos mais ou menos 180 graus de defasamento. Aí a gente vai começar a aumentar aqui a nossa frequência para perto de 1 Hz mais ou menos, que foi aquele valor que a gente viu também. Aqui esse defasamento já diminuiu, a gente vê que a amplitude já aumentou. Agora a gente vai botar aqui como se fosse 10. Agora vamos aumentar aqui essa escala. A gente vê aqui que já literalmente já está em cima. Se a gente aumentar aqui para 100, que foi aquela outra frequência de referência que a gente viu que já está literalmente igual. Só ver aqui se eu consigo setar o timer dele. Não consigo setar o timer. É isso, mas a gente verifica aqui que o amplitude já está bem parecido até. Ó, a amplitude está igual tudinho. Ele tá aqui para frequência alta. Agora a gente vai diminuir essa frequência. Vamos botar aqui para 0.1. Daqui é uma frequência de 1 Hz, que é aquela frequência que eu tive anteriormente. Frequência de meio Hz, que é aquela frequência que começa a cortar em menos 3 dB. A frequência de 300. Daqui já é a frequência de menos 10 dB. A gente vê que o defasamento já é quase 90 graus, assim. Não é 90 graus isso, mas o defasamento já está bem alto. Não, na verdade o defasamento já passou de 90. Como ele tem a mesma referência, o defasamento já passou de 90. Eu diria que esse defasamento eu acho que deve ser um de 120, se eu não estou enganado. Mas assim, não tenho como medir agora para identificar esse defasamento. Quanto menor a frequência a gente colocar, no caso uma frequência, vamos aqui botar 200, ver se não tem oscilação. Tá, a oscilação já é presente. 150. Vamos ver aqui. O única frequência de 150 que é bem lento. 150 MHz. 100 milha. A gente vê que de 100 milha o defasamento já é de 180. É bem lento essa frequência. Mas a gente vê que a amplitude é tão baixa, mas tão baixa. Deixa eu até aumentar aqui a amplitude para ver se a gente consegue visualizar alguma coisa. Para poder enxergar alguma coisa no mesmo nível de amplitude, eu tive que para reduzir a escala de visualização para 5 mV pico a pico. Então, literalmente, ele tem uma atenuação muito boa. Se a gente reduzir aqui mais, botar 0 não vai, 10 mil. Também essa resolução não está ajudando.
Ele vai até aqui o 5, mas e o 2. A gente literalmente tem uma frequência muito lenta, mas não consegue visualizar. 20. Eles estão em fase, aparentemente, mas nada que a gente possa afirmar por causa da medição do osciloscópio, né? Mas a gente vê que a amplitude vai estar sendo cortada totalmente. E até aqui de sempre para poder voltar a medir alguma coisa. Tá, esse daqui foi o do nosso passa alta. Agora vamos falar do nosso passa baixa. Aqui, deletar esse daqui. Ligar aqui. Vamos lá, resposta e frequência do passa alta. Esse daqui. Bom, perdão. Vou adicionar uma coisinha aqui. Perdão, e eu esqueci desse pequeno detalhe. Se eu aumentar aqui, mas se eu aumentar aqui ele não vai conseguir visualizar, a gente não vai ter mais visualização, porque ele não vai conseguir fazer a simulação. Frequência, não, essa aqui é uma ponteira de geração de sinal. Aqui medição, geração. Aqui, posso fechar isso daqui. Vou botar aqui para 10 mili, que é o mesmo do, não, o outro é 1 mili. Mili até 10k. Vou botar aqui como 10 mili para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Perdão. Vou botar a referência. Deixa eu ver aqui. Maximizar. Ok. Depois desse breve probleminha que a gente detectou, a gente pode verificar frequências abaixo de 100 Hz. Não, 50 aqui. Frequências abaixo de 100 Hz consegue passar. Em 100 Hz o corte está em 2,86. Em 50 o corte está mais ou menos zero, mas começa a diminuir esse valor. Já começa a atenuar mais ou menos por volta dos seus que 40 Hz. A atenuação dele começa. Depois ele vai começar a atenuar bem a partir dos seus 50. 253 não é um bem, mas tipo, já começa a aumentar esse valor. Enquanto chegamos nos seus 105, se eu não estou enganado, ele está em 3 dB. Aqui ele diz que ele começa a cortar em 3 dB perto dos seus 103. Bom, vamos verificar aqui o nosso sinal, porque o que importa pra gente é o nosso sinal. Vamos aqui, temos nosso sinal. Ligar esse daqui, ligar esse, ligar esse. Ponto. Temos nosso sinal, deixa eu botar aqui com 2000 volts. Aqui a gente pode verificar que nosso sinal, mesmo assim, não estando lá com a maior amplitude possível, ele está aqui subindo e descendo em fase. Vamos aumentar essa frequência. Aqui como sendo 1 mili. 1 mili não, 1 Hz. Aqui a gente já consegue visualizar esse sinal bem. Tô em fase, não tem defasagem nem nada. Vamos aumentar agora para 10. Vamos aumentar aqui a nossa escala. Aqui a gente já vê que tem uma pequena defasagem, mas é atraso por causa dos capacitores, o carregamento. Não é nem do capacitor, na verdade. É um atraso não tão justificável, mas não é um atraso que interfere.
É um atraso que computacionalmente a gente consegue visualizar. A gente pode chamar de pequeno delay. Agora quando a gente chega em 100, a gente já começa a ver que ele está atenuando e está defasando. Vamos agora pegar 1 Hz, basicamente, tipo, tem essa possibilidade. Já vê que já só atenua o sinal. O sinal já não existe mais. Vamos aumentar aqui nosso sinal. A gente já vê que começa a sumir a partir dos seus 300 Hz. Quando chega nos 400 já não existe, a amplitude é muito baixa. Na amplitude de 400, tá pegando mais ou menos o que? Ele pega mais ou menos aqui 10, 21, mais ou menos uns 25 milivolts. Aumentar para 500 Hz. A gente tem que aumentar para 2000 para poder chegar perto da tensão. Daqui dá o que? Se esse daqui é um milivolt pico a pico, não, 1 volt pico a pico, tá do lado dele é 10 vezes menor, daqui dá 0,1 milivolt pico a pico. Já tá quase para sumir. Se a gente aumentar qualquer frequência que a gente pegue mais do que isso, o sinal some. A frequência que a gente pode verificar também, não sei se é bem frequência que a gente pode dizer, mas a gente pode verificar também as frequências para 105. Tá aqui o sinal. Daqui tem um atraso. Um atraso. O sinal tá aqui. Ele já tem um defasamento. Quando chega perto dos seus 40, aqui é aquele sinal tá na mesma amplitude, mas uma pequena defasagem entre eles. Só defasagem, mas a amplitude continua a mesma. A gente vai aumentando, a gente vê que ele vai eliminando o sinal a partir dos 60 mais ou menos. Eu acho que o 50 também já aparece. 50 já aparece. Aí vai defasando e vai diminuindo o sinal, diminuindo sua amplitude. É isto. Espero que tenha dado para ver, para entender esse pequeno exemplo. Vai aqui. Aí esse é o nosso valor teórico. Nosso valor prático não altera muita coisa. A gente pode alterar aqui, altera uma unidade aqui nesse de cima. E altera uma unidade aqui. Os dois lá teóricos são iguais, então não tem por que alterar isso daqui. A gente pode verificar nossa resposta de frequência aqui para ver se alterou alguma coisa. Nossa frequência de 100 Hz. Olha, foi para 2,76. A frequência de 105 menos 3 dB. Aparentemente, desde que esteja dentro da faixa de tolerância, não tem uma alteração assim tão grave no projeto. O outro também que teve aqui foi de baixo. O primeiro capacitor é de 27. Eu sei, daqui parece ser um pouquinho pior. E segundo capacitor era de 20. Que a gente faz a alteração na marra mesmo, para ver que não tem falha. O primeiro resistor 10.4 K, não podemos esquecer o K. E o segundo
19.84K. A gente pode verificar aqui, deixa eu maximizar aqui. Frequência de 500 Hz, menos 3 dB. Na verdade, ele até melhora um pouquinho o sinal, o corte. Não julgo muito o que aconteceu. Mas assim, tá dentro da faixa. Tá funcionando bem, porque a gente designou. E a gente pode verificar que tá funcionando perfeitamente bem. É isto, eu espero que tenha entendido. Não vejo necessidade de mostrar novamente a simulação de gráficos e tudo mais. Já como não alteramos isso, o filtro a gente vê que a diferenciação em dB é minúscula. Eu espero que tenha entendido. Caso seja necessário, comentem aqui embaixo se vocês querem ver essa alteração gráfica ou não. Ao meu ver, não vejo necessidade, mas se vocês quiserem, o próximo vídeo eu posso adicionar essa alteração gráfica. É isto, fique com a continuação da nossa simulação partindo para a parte de montagem. Fazer um passa-faixa, mas tem duas zonas aí, que é literalmente uma zona que o filtro é morto, ele vai eliminar qualquer sinal. Uma zona meio grande, assim por dizer, onde o filtro vai deixar passar algum sinal, e uma zona onde o filtro deixa passar todo o sinal. Isso para os dois. Então, saber trabalhar com essas zonas e trabalhar com esses filtros é o que basicamente importa. Saber fazer essa parte da simulação e entender como que vai se processar esses filtros é o mais importante. Vamos para a montagem e para os resultados. Bom, primeiramente foi feitas as medições para garantir que o nosso projeto esteja bem. Foi utilizado o mesmo multiteste, então há uma garantia que não tem uma falha ou não tem um valor que tem uma discrepância. Não utilizamos o multiteste da fonte justamente para não ter esse BO. Foi tentado sempre selecionar os valores próximos de tensão. Aqui a gente pode ver que tem uma tensão e resistência, além da capacitância. Aqui a gente pode verificar que tem uma tensão de 12 volts, aproximadamente 11,99 é 12, e 12,01, ou seja, a gente está numa faixa de mais ou menos 12 volts, perdão, justamente para não ter BO. Foi feita a medição dos resistores, o passa baixa, como podemos ver aqui, 9,93 os dois, então há uma segurança nesse resistor aí que ele é igual. Como foi visto, a gente disse que na simulação que não ia ter problema, porque a gente ia ter certeza que nosso resistor é igual. E como a gente viu na segunda parte da simulação, que é a parte da imperfeição, a gente tem um capacitor de 230 nanofarad por um de 110. Não está bem do jeito que a gente queria que o capacitor fosse, capacitor 2 que fosse o dobro de capacitor 1, mas a gente viu que não tem uma interferência tão grande assim, esses 10 nanofarad no projeto. Agora para passar alta. Aqui a gente tem uma resistência que era para ser de 20, mas está como 19,82. E temos uma resistência de 10,04. A gente não tem uma combinação de resistência tão perfeita assim. Não é o dobro, mas é alguma coisa que está dentro da faixa. E a gente viu na simulação que isso daí não cobra tanto. Até porque a gente tem um capacitor bem discrepante um do outro. Na ordem de... deixa eu ver... 7,2 microfarad. E a gente viu que mesmo com essa diferenciação bem discrepante, não teve uma atenuação tão grande no sinal. Na verdade, ele até melhorou um pouco a situação pra gente. Então, meio que o conjunto resistor capacitor se balancearam. Consegue entender? Bom, aqui temos uma foto do nosso circuitozinho montado. Deixa eu plantar aqui uma caneta. Sendo que aqui a gente tem o nosso passa baixa. E aqui desse lado a gente tem o nosso passa alta. Lembrando sempre de deixar o negativo do capacitor o mais próximo possível do aterramento. Então, basicamente isso daqui tem que ser tomado com um detalhe, porque senão se estiver investido ele não vai funcionar adequadamente.
e os nossos resultados, que é o que nos importa agora. Desligar Daisy. Opa. Deixa eu deixar com o ponto de laser aqui. Tá. Nosso resultado, primeiramente, para as frequências de 100 Hz, que é esse lado daqui. A gente tem uma frequência de 100 Hz. Todas as frequências são de 100 Hz. Só que a entrada, que é o nosso pico a pico, é de 1 mV pico a pico, 1 volt pico a pico. A saída está com 750. A gente vê que não está certinho o valor que a gente esperava sair, que seria o de 710, que é mais ou menos o nosso menos 3 dB. Na verdade é 0,707 de tensão que deveria sair. Mas a gente não vai chorar por causa disso. Então a gente foi para nossa outra frequência, que seria o nosso 105, que é aquela frequência que a gente mostrou na simulação. E no caso a gente já tinha mais ou menos uma ideia de onde ia aparecer, então a gente botou lá 720, teve alguns momentos que chegou em 710. A gente vê que essa frequência de corte acabou ficando 105 mesmo, ou menos 3 dB. Mas que não tem uma discrepância tão grande, não vai ter uma variação tão grande para uma frequência de 100 Hz. Então esse corte, essa abertura que tem desse decaimento, ok. Agora para o nosso filtro passa baixa. O primeiro momento que a gente fez para o filtro passa baixa foi de 500 mHz. A gente vê que nosso pico a pico dele está dando 760. Novamente, não foi tão perfeito. A gente teve que alterar essa frequência, foi para 460 nessa situação. E chegou perto do valor que a gente queria, que seria o 7,07 volts ou 707 milivolts. Como eu tive na simulação, esse valor não era para estar perto dos 460, na verdade era para estar perto dos 470, 480. Me desculpe. Tem duas explicações para isso. Primeiro, os valores que a gente mediu não foram tão precisos. Aí a gente botaria a culpa no instrumento. Ou segundo, os capacitores, o conjunto sem capacitor resistor, ele não estava na melhor qualidade. Ou seja, deveria ter uma fuga de tensão em cima do capacitor. E para isso, quando aconteceu de a gente medir, ele deu uma identificação e quando a gente começou a utilizar, ele já se comportou de outra forma. Essa daí a gente chama de fuga de capacitor. Fuga de tensão no capacitor. É um problema que a gente consegue encontrar com capacitores um pouquinho mais idosos, mas é sempre indicando que aquele capacitor está defeituoso. Então a gente tem esses dois problemas, além de ter uma variação de instrumento e tudo mais, que aqui a gente está considerando o ambiente humano, lá na simulação um ambiente perfeito. Mas de certo modo a gente conseguiu fazer a medição e verificar o que tinha que ser visto, que seria o nosso 7,07. Em sala, vocês vão ver agora os vídeos. Bom, testando, eu espero que esteja dando para ouvir. Aqui foi setado os valores de tensão de mais ou menos 12 volts. Aqui foi setado as duas frequências de trabalho que vai ser utilizado. 105, no caso 100 Hz e 500 Hz. Aqui são frequências de teste. Deixa eu utilizar a frequência que a senhora pediu. Bota aqui. 500 Hz. E aqui temos o sinal. Vamos lá. O circuito que foi montado os dois circuitos aqui no input board. Foi montado o circuito do passa baixa e do passa alta. A gente está utilizando como base aqui o circuito do passa alta. O que a gente busca? A gente busca achar a frequência de corte. No mundo ideal, que foi calculado, simulado e tudo mais, que a senhora já viu, a frequência de corte foi dada nos seus 500 Hz, que seria aquele menos 3 dB. Contudo, quando a gente olha aqui o nosso menos 3 dB está com 7.7, que não é a tensão que desejávamos. Então a gente vai olhar aqui para o nosso sistema e reduzir essa tensão, essa frequência aqui,
Porque quando a gente reduz a frequência, a gente vai estar alterando a tensão pico a pico, por causa do que é um filtro passa baixa. Então a tendência dele é que com a redução a frequência estando abaixo do que está sintonizado, ele reduza esse valor. Reduziu demais para 400. Em 440, vamos ver que se estabiliza. Em 440 ele está dando 675. A gente pode aumentar um pouquinho mais. 450. Vamos lá. 691. 460 deve estar estabilizando já nos seus 7.7. Vamos lá. 704 é basicamente 707. Então a gente vê que nossa frequência aqui de corte desse filtro ficou em 460, o que para o nosso passa baixa está até que relativamente ok. Quando estiver aumentando a frequência, a tendência é que ela vai melhorando, por assim dizer, estabilizando e removendo essa defasagem. Aqui a gente pode ver um fenômeno não tão raro assim. Deixa eu reduzir aqui. A defasagem está abaixo dos 90. E quando a gente chega nos, por exemplo, 1 Hz aqui já. Vamos lá. Tá mais próximo ainda. Aqui. 4 Hz. Já está quase sintonizado. Ou seja, a defasagem quase não existe mais. Aqui não aparece. E aqui já está os 4 Hz. Aqui eu acredito que não tenha mais. Basicamente não tem mais uma defasagem. O que a gente pode verificar que conseguiu haver sintonização. O filtro está funcionando na parte do passa alta. Altas frequências acima de 0,5 Hz está passando sem defasagem, sem perda. Continuando, temos agora aqui o nosso passa baixa, onde a frequência abaixo dos seus 100 Hz, a tendência está funcionando. Aqui a gente pode ver que na frequência de 100 Hz, mais ou menos, só ele está com um pico a pico de 7, basicamente. Só um contato, pera. Está com seus 7.7 basicamente. Ele não está estabilizando, mas o cálculo e os valores feitos foram justamente para isso. Então, tipo, esse daqui, de certa forma, mesmo com os valores distorcidos que estavam sendo apresentados, foi feito o cálculo para isso. A gente vai até aumentar um pouquinho aqui. Foi no 705, chegou. No 705 ele tem o seu joelho, que é o nosso corte. E a tendência é que abaixo do 705 ele continua defasando. Por exemplo, no 710 não, no 110 ele continua caindo até que a defasagem seja máxima. Aumentando aqui a frequência e continua com essa defasagem. E com a redução da frequência, se a gente diminuir abaixo dos seus 100, que vai começar a sintonizar. Aqui a gente já tem uma frequência de 1 Hz, a única coisa que a gente já tem uma defasagem, que é pelo sistema, que é um sistema capacitivo, então a tendência é que existe essa defasagem por motivos de existir uma capacitância na perna adiantada do amplificador. Então ele vai dar uma pequena defasagem, mas mantendo o valor de pico a pico, que é o que a gente está vendo aqui.
E esse valor começa a cair, eu acho que a partir dos seus 60 Hz. A partir dos 60 Hz a gente pode dizer que esse valor começa a cair. Basicamente é isso. Esse é o nosso passar baixa. O nosso filtro passa baixa. A frequência abaixo dos seus 100 Hz consegue passar numa boa. E acima dos seus 100 não passa. Bom, voltando. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir direito essa parte do que foi visto em sala. Principalmente a parte das explicações gráficas que tem lá. A gente verificou e reviu essas explicações. Além do mais, os fatores que importaram bastante lá foram feitos demonstração, a demonstração em si de como que a variação da frequência afeta, mas nada que a gente não tenha visto na simulação também. Mas aquilo lá foi um ambiente assim mais prático da coisa. Agora vamos partir para a nossa conclusão. Bom, o que podemos inferir de tudo isso? Tá. Eu não consegui pegar o GIF dessa vez, então vai ficar rodando o vídeo no YouTube. Mas a gente pode ver que esses dois filtros, de certo modo, são bastante importantes. Por quê? Legal, não ficou rodando eternamente. Não ficou no loop. Não gostei. É isto. Mas tá. Indo pro nosso foco. Basicamente o seguinte. O filtro passa baixa. Ele consegue cortar baixas frequências, eliminando as frequências altas, que podem ser oriundas de rede ou oriundas de antenas. E o nosso filtro passa alta pode eliminar determinadas frequências que podem ser outros sinais biopotenciais. Para que isso? Basicamente a gente consegue fazer um filtro passa-banda para trabalhar em cima de uma faixa de frequência que a gente quer capturar o sinal biopotencial. A gente já viu como capturar o sinal do AD, como utilizar o AD, na verdade. Esse AD pode ser ligado diretamente à pele humana, porque, lembrando, o AD ele tem uma invariância em impedância de entrada. Então, isso pode se ligar diretamente à pele de contato humano. A gente já consegue capturar esse sinal que a gente pode medir. E a partir disso, a gente consegue passar por um filtro passa faixa, que seria o nosso passa baixo com o nosso passa alta. E com isso, trabalhar numa faixa de frequência que a gente deseja. E isso já é um tratamento de sinal que a gente estaria aplicando a um sistema biopotencial. Então a gente já tem uma construção de um sistema biopotencial que a gente pode fazer. A gente espera que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, tire. Tem uma seção de comentários aqui para vocês questionarem. Caso uma coisa não tenha ficado bem evidente, falem também. A gente espera conseguir ajudar vocês a entender esse processo. E como sempre deixo rodando o vídeo, mas dessa vez aqui não deu. Isso é tudo, pessoal. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo relatório. Provavelmente vai ser sobre o nosso querido e amável filtro passa-faixa. Eu acredito, mas se não for só o passa-faixa, vai ser quase toda a certeza sobre o nosso filtro NOT ou rejeita faixa. Então é isso. Pessoal.